Olá, este é o Tempo de Restauração. Continuamos estes episódios especiais e hoje quero trazer para você uma entrevista super especial. Monique Pereira entrevista Sônia Agreste, esposa do pastor Ricardo Agreste da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. E o nosso tema continua sendo saúde emocional. Hoje traremos uma primeira parte dessa conversa muito legal, espero que você goste, fique com a gente. Olá, nós estamos em mais um tempo de restauração, aqui na Primeira Igreja Batista de Campinas. Eu vou me apresentar, como a gente se apresenta no Celebrando. Para quem é participante do Celebrando sabe como é que é, então eu vou me apresentar e depois eu vou apresentar a minha amiga, que agora já é minha amiga, agora que a gente já conversou antes de começar a gravação, a Sônia Agreste. E estamos muito felizes de poder trazer um tema, uma continuação de um tema que está ajudando e vai ajudar muitas pessoas. Então, meu nome é Monique, eu sou uma filha amada de Deus, salva em Cristo Jesus. E nesse ciclo do Celebrando, eu tenho lutado com crises de ansiedade, desânimo e procrastinação. Então, essa é a minha luta e eu tenho tido o meu tempo de partilha com as meninas e incentivo vocês a participar também do nosso tempo de restauração. Então, já me apresentei para vocês. Gostaria de que a Sônia se apresentasse, falasse dela, falasse de como que está o dia, como está o hoje, como está a família, falar um pouquinho dos netos, que ela já me contou aqui, que pôde curtir um pouquinho os netos agora. Então, como que você está, Sônia? Quem é você? Fala para a gente um pouquinho. Muito bom, eu gostei demais. Aliás, antes de falar, quero agradecer por essa oportunidade. Me sinto, assim, realmente honrada, privilegiada de estar conhecendo você, Monique, e de estar podendo conversar sobre esse assunto tão especial. O Senhor sabe por que Ele nos chamou, né, para a gente bater esse papo. Então, eu tenho plena confiança de que isso aqui vai abençoar não só a minha vida, eu creio que, espero no Senhor que abençoe sua vida, como Amém. A vida das pessoas que estão ouvindo. Bom, adorei sua apresentação. Não sabia que era assim, que no Celebrando se apresenta, porque você começou a sua apresentação falando da sua verdadeira identidade. Sim. Então, eu também vou me apresentar falando da minha identidade. Eu sou Sônia, filha amada do Senhor Jesus, do nosso Deus Pai, salva em Cristo. Fui criada em Cristo como um refúgio propulsor. Descobri qual é o meu chamado no corpo do Senhor, no reino do Senhor. E, através desse chamado, tenho tido a oportunidade de conversar com muitas, muitas mulheres e também fazê-las enxergarem o propósito, qual célula que cada uma delas é dentro desse corpo maravilhoso que é o corpo do nosso Senhor. Né? E eu tenho, pela graça do Senhor, já 33 anos de casada. Meu esposo é o Ricardo Agreste. Eu, na verdade, não tenho Agreste no meu nome, é um nome artístico. Nossa, que novidade na nossa entrevista hoje, não gente. Não tenho Agreste, mas as pessoas sempre me chamaram de Sônia Agreste. Então, eu acabei adotando esse nome. É chique. É chique, então. A gente precisa ter um nome artístico, né? Mas também descobri que esse nome não me foi dado por acaso. Porque o significado do meu nome Sônia e o significado do nome Agreste, eles têm tudo a ver com a minha missão e o chamado que o Senhor teve para mim. Amém. Quando me deu vida em Cristo, né? Amém. E eu, pela graça do Senhor também, constituí uma família com o Ricardo. Ele nos presenteou com 3 filhos. A primeira filha é a Lulu, que é a Luísa, casada com Paulinho Nazaré. E os 2 já nos deram 2 netinhos, que são os netos mais lindos, não do mundo, mas do universo. Ah, sim, certo? Com certeza, gente. Que é o Gabriel, que é o João. O Gabriel tem 5 anos hoje, o João tem 3. E eu tenho o segundo filho, que é o Levi, casado com a minha norinha linda, querida, maravilhosa Jéssica. E eu tenho a terceira filha, que é a Lígia.
E ela agora começou a namorar com o Pedro, que é um lindo também no coração. Estão E a lá família só está aumentando. Aumentando. E eles já são filhos adultos. Estamos, eu e Ricardo, na fase do ninho vazio, adaptando a essa nova realidade. Adaptando a casa para os netos, né? A casa é totalmente adaptada para os netos. Tem tela em todos os lugares. Quando a minha filha mais velha falou assim, estou grávida, tum! O lado precavido desse ser aqui já falou assim, vamos colocar tela. Tela em volta da piscina, tela em volta, tela nos mezaninos e tudo. E agora estão eles lá. Eles amam ir na casa da vovó, devo confessar. Certo? Bênção. Pensa. E vocês são da Igreja Chácara da Barra Presbiteriana? Nós somos coplantadores, eu e Ricardo, né, da Igreja Presbiteriana, e que é denominada aí na mídia e tal como Comunidade Chácara Primavera. Chácara Primavera. Isso. A igreja ela foi fundada em 2001, então a gente já vai completar ano que vem 20 anos. Uma vida toda. Ela está quase na maioridade, mas é uma bênção maravilhosa. Amém. A gente vivenciou uma experiência muito rica, gostosa mesmo, plantando essa igreja que pela graça do Senhor, tem tido algum impacto, né, na divulgação da palavra do Senhor, né, do Evangelho de Cristo. Além disso, então, olha só, eu sou coplantadora de uma comunidade. Uma comunidade assim, de cerca de 1.500 pessoas, assim, para a gente cuidar. Poucas pessoas. Exato. E a minha profissão é como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta respiratória. Então, eu estou hoje atuando na linha de frente no combate ao coronavírus. Atuo numa UTI adulto. E desde março, quando começou essa loucura, estava em isolamento. Até assim, coisas inéditas no meu casamento aconteceram, tipo, dormir em quarto separado. Assim, porque eu estava em contato com o vírus. Você fez todo o cuidado de necessário. frente. Então, assim, agora a gente precisa se isolar e cuidar para não transmitir para outras pessoas. E isso gerou um estresse emocional grande. Sônia, você já está trazendo a introdução, né? Para quem não ouviu as outras aulas que já passaram, nesse mês, né, durante o mês de setembro, nós estamos abordando o Setembro Amarelo, e o mês do combate ao suicídio, né? Existe um dia para isso, que é o dia 10 de setembro, e em todas as nossas falas do mês, nós estamos abordando esse cuidado emocional. Então, é muito importante você já trazer essa introdução, né, do como está o seu hoje, né, se recuperando talvez de muitas crises, de muita coisa que você viu dentro desse isolamento. E uma das primeiras perguntas assim que a gente já vai começar, a gente hoje está nesse formato diferente, que é um formato de entrevista, uma coisa descolada, uma coisa descontraída. A gente está aqui batendo papo e espero que vá ajudar muitos, né, que estão nos ouvindo. Uma das coisas que a gente já vai começar falando nesse tabu que existe de crente, vou falar crente, não pode se tratar de um psicólogo, não convém no psiquiatra, para que tomar um remédio? Né? Vamos expulsar isso em nome de Jesus e acabou. E isso se tornou... Tem muitas pessoas, talvez, que precisam de ajuda e estão dentro desse tabu. E não se cuidam e não aceitam o cuidado da saúde emocional. Quanto isso é importante? Como que você poderia trazer uma palavra de encorajamento? Eu vou trazer, na verdade, uma palavra de alerta, porque é o seguinte, nós estamos na primeira onda da pandemia, que é a doença física. Mas a gente vai adentrar na segunda onda, que é a doença mental. Então, quem tiver ainda com esse paradigma, esse óculos, olhando para as terapias, para os tratamentos,
da saúde mental com esse óculos, assim, ou negacionista ou preconceituoso, vai sofrer mais com essa segunda onda. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós todos, desde as crianças até os mais idosos, todos nós estamos passando por um período de profunda ansiedade, profunda crise emocional por causa da pandemia. Né? A nossa rotina mudou completamente. Sim, e não é só a rotina que mudou. O nosso estado de segurança pessoal mudou. A nossa angústia frente ao perigo mudou. O nosso relacionamento com as pessoas mudou. Hoje mesmo, por exemplo, quando eu cheguei aqui e conheci novos irmãos em Cristo, que paradigma doido, gente. Eu não pude abraçar, eu não pude beijar, como eu normalmente faria. E eu me senti podada. Travada. E esse não é o meu normal. Então, eu estou tendo que me readaptar a essa realidade. Todos nós. Sim. Uma coisa que eu esqueci de falar para você, eu também, nessas coisas do Senhor para a vida da gente, né, cuido de um grupo de mulheres, de vários grupos de mulheres. Eu trouxe para o Brasil um programa de mentoria. E, nesta segunda-feira, num dos grupos, a gente pôde avaliar que todas elas estavam no seu comportamento dentro da fase de estresse emocional. Inclusive a mentora, obviamente. Certo? Certo. Porque certo. A gente não pode ensinar aquilo que a gente mesmo não experimenta. Exatamente. Aproveitando que você falou da monitoria e da mentoria com mulheres e desse cuidado em grupo de mulheres, a pergunta agora é sobre a vida devocional. Porque a gente entrou um pouquinho nessa saúde emocional e saber que realmente existe essa situação, existe essa necessidade de cuidado e de prestar atenção na nossa vida, mas nós, como cristãos, como trazer a vida devocional em conjunto, como isso em conjunto ajuda na nossa saúde emocional? Olha, eu vou responder já essa pergunta, mas eu acho interessante também te falar uma coisa. Eu era uma das pessoas preconceituosas em relação à terapia. Não sabia que eu era, mas me descobri assim por conta da pandemia, certo? Porque quando eu entrei nessa luta de frente, eu me vi assombrada pela morte de pessoas que provavelmente não morreriam se a gente não estivesse enfrentando o coronavírus. E eram mortes diárias. E todo o esforço que a gente estava fazendo não estava surtindo efeito. Isso afetou grandemente me abalou muito. E aí eu tive que quebrar o preconceito e procurar ajuda. Ajuda com uma terapia. Agora, atualmente, no meio dessa situação que nós estamos vivendo. Sim, estou fazendo terapia, não troco esse espaço de terapia agora por nada. Porque, junto com a oportunidade de contar a sua vida e obter de uma pessoa que é preparada uma leitura adequada da sua vida e da sua dor emocional, você cria um vínculo muito gostoso de amizade com aquela pessoa, né? Obviamente que tem que ser uma pessoa mandada por Deus, né? Indicada por pessoas que tenham a cosmovisão cristã. Todo esse cuidado teve, mas assim, eu não fazia ideia que era tão bom. Não fazia ideia que você chegou a sua hora de se cuidar. E não fazia ideia que era tão bom. Se eu soubesse, eu teria feito antes, certo? No grupo de mentoria das mulheres, eu falo para elas, vocês vão entrar numa viagem de autoconhecimento tão grande, que muitas de vocês não vai conseguir atravessar esse processo sem uma ajuda profissional para lidar com as dores do passado. E enquanto a gente não lida com essas dores, com as marcas, com as fendas da nossa alma, a gente não consegue crescer a estatura e a imagem de Cristo Jesus sozinhos.
O Espírito Santo está dentro de nós? Está. Está nos transformando a imagem de Cristo? Está. Mas se a gente não também der os passos em direção a esse autoconhecimento, sendo cuidado, ou, né, junto com um mentor, um pastor, né, uma pastora, Um facilitador e também um profissional que estudou, que sabe lidar com essas dores, interpretar o que você fala, a sua postura, o jeito como você se coloca, as lágrimas que escorrem, o sorriso que você der, as falas que você falar sobre o seu filho, sobre o seu marido, tudo isso ela sabe interpretar. E te ajudar a trazer clareza para o seu coração. Então, isso faz parte do processo de formação à imagem de Cristo. Eu descobri isso agora, bem recente. Tem o quê? Desde março. Isso é muito interessante. Muito, muito assim, porque eu não achei coincidência você me chamar para falar sobre isso. Porque eu estou experimentando e eu estou apaixonada. Então, sabe? é muito importante a gente valorizar esse profissional e entender Com que certeza. ele vai poder nos ajudar, sim. Ele Com pode certeza. ser um canal de ajuda, de bênção e de cura. Exato. Para a gente, né? Exato. E isso tenho certeza que vai nos conectar e nos dar uma vida devocional com mais facilidade. Com certeza. A vida devocional, ela também, ou obviamente, primeiramente, ela faz parte dessa cura que a gente tem. Mas eu queria trazer, assim, falar um pouquinho sobre vida devocional, porque quando a gente fala vida devocional, o que vem na cabeça da gente? A oração e o estudo da Bíblia. Basicamente, é a primeira coisa. O que é uma vida devocional? É ler. Ler a Bíblia e orar. Ok? Faz parte da vida devocional. Mas pensa assim, ó, vamos supor que eu amo meu marido me ama e a gente tem uma vida, porque vida devocional é uma vida de devoção ao outro e o outro devotado a você, certo? Então, nós temos uma vida devocional. Só que eu só falo, não escuto ele falar, certo? Certo. Mulheres adoram fazer isso. Porque na oração a gente fala, certo? E o momento da gente escutar Deus, em vez da gente escutar a palavra de Deus através do coração, a gente escuta a palavra de Deus através da razão. E aí, essa vida devocional, ela perde a riqueza dela. Ela passa a ser uma vida, na verdade, não é uma devoção fazer esse tipo de coisa. Você está vivenciando uma parte do que é a vida devocional, mas não ela como um todo, né? Quando eu experimentei, através de exercícios, de disciplinas espirituais, o que é experimentar a palavra de Deus no coração e não na razão, aí eu entendi, opa. E você sabe uma coisa? Você só vai guardar a palavra de Deus no seu coração quando você a experimentar em realmente devoção que entra aqui, ó, primeiro no coração. Porque quando, por exemplo, eu estou conversando com outra irmã em Cristo, num aconselhamento e tal, e eu percebo a dor dela que eu já experimentei e já pude ter no contato com a palavra de Deus, ela me vem, exatamente, no caminho devocional, ela me vem à mente. E eu escuto nitidamente o Espírito Santo falando, lembra quando você passou por essa dor e nós conversamos através do Salmo 84? Então, agora, escuta ela. E depois, pratica com ela a leitura orante do Salmo 84, porque o Espírito Santo fala, eu vou tratar essa dor dela com a palavra. Isso é incrível. Isso é libertador. É transformador. Você nunca mais vai ter um relacionamento com a palavra de Deus só intelectualmente. Você entendeu? Será que depois, no final, a gente pode fazer essa oração? Vamos e essa leitura orante vamos como fazer. Um exercício, talvez uma prática e um É incentivo? muito simples. Então, vamos fazer sim. Você já trouxe um gancho para a próxima pergunta, que seria o tempo
de devocional, mas com qualidade. Por quê? Porque as crises de ansiedade, eu falo por mim, que é a minha luta, é a minha área de recuperação. Eu já passei por várias fases da crise de ansiedade. E você não consegue ter qualidade na hora devocional, porque o seu pensamento acelera. Você não consegue ter concentração no texto. Você não consegue, talvez, entender o que por trás da palavra está trazendo, porque a crise de ansiedade está tão forte, e você quer que aquela palavra te traga uma resposta naquele momento, porque eu estou falando com pessoas aqui que tem pessoas que já estão na igreja há muito tempo, ou chegaram agora e estão com aquela sede de aprender a palavra, mas a crise de ansiedade, o burnout, o esgotamento, a exaustão, te impede de ler a palavra. Isso é uma verdade, porque eu passei por isso. E como que a gente pode incentivar hoje a ter um tempo de qualidade? Existem alguns exercícios, existem algumas dicas, eu descobri algumas coisas que me ajudaram no meu processo. Mas eu sei que existe uma maneira da gente ter uma qualidade, um momento de qualidade, e tem até as 5 linguagens do amor, né? Um tempo de qualidade na leitura devocional. Existem. E é através das disciplinas espirituais. Tá? Então, toda pessoa que deseja ou que adentra nessa aventura linda de se tornar um cristão, o que é um cristão? É um pequeno Cristo, certo? Você entra nessa aventura de se tornar a imagem de Cristo. Ele precisa passar a formação espiritual através de disciplinas espirituais. Disciplinas, elas são meio que a bandeja, né, onde você serve o alimento principal, que é o relacionamento com o Senhor. E elas são disciplinas muito simples. Olha só, os pais do deserto, nossos primeiros pais cristãos praticavam isso, os primeiros cristãos também praticavam, mas a igreja ocidental foi perdendo isso ao longo dos anos, infelizmente. Né? A disciplina do silêncio, que é diferente da disciplina da solitude, que é diferente da disciplina do jejum, tem a disciplina da oração, tem a disciplina da meditação, tem essa disciplina que a gente chama de leitura orante, a disciplina da adoração, tem a disciplina da comunhão, né, do contato com os irmãos, porque a gente jamais vai crescer sozinho, desconectado um do outro. Todas essas disciplinas, aí do serviço, disciplina do serviço, tem várias disciplinas, várias. E a gente precisa praticá-las todas. E a gente precisa priorizá-las na nossa vida. Porque, gente, da nossa vida a gente só vai levar isso, a imagem de Cristo. Né? E se a gente se dedica a tantas outras coisas, a gente está colocando, está dizendo, passando uma mensagem para o Senhor, né? O Senhor que deu a vida por nós. O Senhor é tão importante assim, na minha vida. Apesar de eu falar com a boca cheia, entre aspas, que eu amo o Senhor Jesus, mas na prática, no dia a dia, Ele sempre fica por último na nossa agenda. E, às vezes, nem naquele dia a gente lembra dele. Isso é uma verdade, né? Eu já passei por isso. Como você disse, do seu período de pandemia, nesse período de isolamento, eu tenho ressignificado esse tempo. Esse tempo era de um jeito muito estranho para mim, não estava legal. Então, o meu tempo de devocional, eu tenho tentado melhorar, e essas dicas são maravilhosas. Né? A gente poderia passar aqui uma tarde inteira só falando delas, eu acho que é um tema. Na verdade, se você for estudar uma por uma dessas disciplinas, dá um currículo do ano. Nós vamos deixar para encerrar essa entrevista no próximo episódio. Agora eu quero que você reúna-se com o seu grupo virtual e compartilhe
Pense aquilo que fez sentido para você, algo que foi falado e que de alguma maneira chamou a sua atenção. Use como um gancho para as conversas que vocês terão agora nesse tempo de virtual, mas ainda assim de compartilhar as nossas histórias e as nossas dores emocionais. Que Deus te abençoe.